Olá, graça e paz, tudo bem? Louvado seja Deus por tua vida. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito de Levítico, capítulo 3, falando a respeito dos sacrifícios pacíficos. Amém? Diz assim o texto: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-lo-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com rins, tirá-los-ás. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Às vezes a gente observa assim, é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Isso nos coloca assim numa situação, vamos dizer assim, por que era que Deus se agradava, né, dessas ofertas queimadas, desses sacrifícios, dessas mortes, degolando os animais? Isso era por causa do problema do pecado, né? O pecado realmente ele trouxe um grave dano, tanto ao homem como à terra que Deus criou para que o homem habitasse nela. Com a queda nós vemos que a terra ficou maldita e começou a produzir ervas daninhas, espinhos, cardos, que não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a terra fosse como um jardim regado, né? Como um lugar onde o suprimento do homem estivesse em equilíbrio. Mas por causa do pecado, houve esse dano para com a terra, que é a habitação do homem. E hoje é somente olhar para o mundo que você vai ver as consequências do pecado, né? A falta de amor, a falta de equilíbrio, os homens querendo ser maiores do que os outros, querendo matar os outros. O pecado também trouxe um grave dano ao ser humano. A mulher, Deus disse que ela iria dar dores no parto. Não era assim, nem era para ser assim. Mas por causa da queda, né? Então nós vemos hoje muitas dificuldades na forma de dar à luz, na mulher ter os seus primogênitos, os seus filhos, e nós vemos essas dificuldades todas. Além disso também, para com o homem, nós vemos que o homem ele vai ter que trabalhar e vai ter que trabalhar dobrado. Também Deus não queria que fosse assim, na sua visão original de criação, mas o pecado trouxe esse dano também. Mas eu acredito que o dano maior foi a separação do homem do seu Criador no que diz respeito à vida espiritual. O homem morreu espiritualmente e com a morte espiritual ele perdeu toda a referência de Deus. Ele perdeu todo o contato com Deus, ele perdeu tudo aquilo que era referência e ficou refém do inimigo de Deus, o diabo, né? Com suas artimanhas, com suas mentiras, com seus enganos, fazendo com que este homem se volte contra o seu Criador. Então, o sacrifício pacífico era um sacrifício opcional, que poderia ser feito em conjunto com o voto, ou confissão, ou simplesmente com uma oferta de gratidão espontânea. Consistia de um animal sacrificado, alguns dos quais eram queimados, outros comidos pelos sacerdotes e alguns dados de volta ao ofertante para comer. Era uma oferta festiva, prenunciando a comunhão da refeição do Novo Testamento, bem como qualquer outra refeição cristã que comemora a salvação. Então, nós íamos vendo que essas ofertas, elas iam fazendo com que o homem tivesse esse entendimento dessa aproximação, amém, com Deus, mostrando o grave dano que o pecado trouxe à humanidade e ao seu habitat, amém, esse distanciamento de Deus, mas que através da morte do inocente, através do derramamento do sangue do inocente, Deus poderia agora desenvolver uma certa comunhão com esse homem e orientá-lo. E através dos seus preceitos, através dos seus mandamentos, através da sua palavra, esse homem mesmo que tateando pudesse, vamos dizer assim, desenvolver um relacionamento com Deus. E todos esses sacrifícios, eles vão apontar para o sacrifício perfeito de Cristo. Amém? Então, é importante que na leitura de Levítico, nós possamos ler juntamente o livro ou a carta aos Hebreus. Amém? Isso vai trazer mais consistência, isso vai mostrar
dentro da nossa aliança, que esses sacrifícios aqui, eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. E nós vamos entender, ao ler todo o livro de Levítico, essa provisão de Deus, né? Esse caminho que Deus começa a abrir e mostrar ao homem, né? Para que esse homem se aproxime dele da forma certa e protegida. Porque qualquer aproximação de Deus que não fosse através do que Deus havia ordenado, pelos sacrifícios, pela tenda do encontro, a tenda do tabernáculo, amém? De Moisés. E através hoje do nosso Senhor Jesus Cristo, é como se fosse uma oferta errada, né? Como se fosse fogo estranho diante do altar de Deus. E nós vamos ver logo mais na frente essa questão do fogo estranho e como é danoso você tentar se aproximar de Deus ou tentar servir a Deus segundo os seus próprios moldes, segundo a sua própria força, de acordo com aquilo que você pensa que é certo. Não, o que é certo no serviço a Deus, o que é certo na forma de se aproximar de Deus, está prescrito na palavra de Deus. E nós precisamos entender isso, para que nós venhamos a desfrutar dessa íntima comunhão e a partir dessa íntima comunhão nós podemos verdadeiramente viver uma vida que vai trazer glória ao nome do Senhor. Viver uma vida que vai trazer alegria ao nome do Senhor e, consequentemente, cumprir a nossa vocação, cumprir o nosso chamado, cumprir com alegria aquilo que Deus confiou a nós nesse tempo que se chama hoje. Então é muito importante nós buscarmos esse conhecimento, né? Então é importante nós entendermos isso e desfrutarmos disso, amém? Então esses sacrifícios pacíficos tinham que ser feitos diante do Senhor e tinham que ser animais sem defeitos, né? Significa que o que está sendo oferecido para o Senhor nas práticas de sacrifício do antigo Israel deveria ser perfeito, separado como santo. As ofertas de sacrifício ao Senhor eram estritamente reguladas de modo que essa santidade ao Senhor caracterizasse todo o sistema de sacrifícios. Então, todo o sistema de sacrifícios vai mostrar a santidade a Deus e a pecaminosidade do homem, mas vai mostrar a bondade de Deus, criando um acesso, uma forma desse homem pecador poder ter comunhão com o Deus Santo e mesmo assim se sentir protegido, abençoado, amém? E mesmo que tateando, podendo encontrar a graça e o favor de Deus, podendo encontrar a bênção de Deus na aproximação em tudo que fizer, amém? Quero estimular você a continuar lendo Levítico, né? A continuar mergulhando nesse estudo e eu creio que nós vamos estar aprendendo um pouco mais a respeito do dano do pecado, da santidade de Deus e entendendo principalmente que o nosso relacionamento com Cristo como Senhor da nossa vida vai fazer com que nós tenhamos a nossa consciência purificada e a nossa aproximação abençoada. Amém? Então, hoje é véspera de Natal. Eu quero desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Amém? Que Deus possa manifestar na sua vida a bênção do Natal, né? Que é o sacrifício, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você possa, junto com a sua família, celebrar essa data tão importante. Não teremos culto hoje na nossa igreja. Você pode ficar com a sua família e desfrutar desse tempo em comunhão. Amém? Então, que Deus te abençoe. Aproveite para já assinar o canal, dar um joinha e compartilhar com o maior número de pessoas possível esse vídeo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.